1 Coríntios 2, versículos 1 a 5. O que existe aqui, nesse trecho, entre outras coisas, são lições gerais, são princípios gerais referentes ao nosso dever de compartilhar a nossa fé com as pessoas. Todos os crentes são portadores de uma mensagem. Todos os crentes têm o dever de compartilhar a boa nova com as pessoas que não conhecem ainda as boas novas. E nós, como participantes disso e como detentores de uma mensagem santa, uma mensagem salvadora, uma mensagem que pode fazer diferença e de fato faz diferença na vida daqueles que acolhem essa mensagem, nós temos o dever de proclamá-la, e isso dentro de certos princípios que a palavra de Deus aponta, revela, a fim de nos nortear nessa tarefa. A palavra de Deus não nos deixa à mercê de nós mesmos em aspecto nenhum. Ela sempre nos ensina a caminhar. São pouquíssimas as áreas em que ela nos deixa à mercê das nossas percepções pessoais. Ela sempre, na maior parte das vezes, em todas as circunstâncias, ou quase todas as circunstâncias da vida, ela coloca elementos que servem para guiar a nossa conduta, que servem para dizer, olha, o caminho é aqui, a forma de pensar e de agir é desse jeito. E assim o Senhor não nos deixou abandonados aí no mar da vida sem uma bússola precisa. De forma que tudo aquilo que nós fazemos, de uma maneira ou de outra, de uma forma ou de outra, a palavra de Deus sempre tem alguma coisa para dizer acerca daquele assunto, a fim de que nós não fiquemos totalmente vazios no que diz respeito ao que devemos pensar ou fazer sobre aquele assunto. E na nossa tarefa, como crentes que somos, de compartilhar as boas novas com as pessoas, o Senhor também nos ensinou. O Senhor também, na sua palavra, nos deixou princípios, lições gerais, coisas importantes que devemos observar, a fim de que nós, mesmo bem intencionados, não cometamos erros graves, que podem até prejudicar essa tarefa. Nós todos somos portadores de Cristo. Nós todos somos, como Martinho Lutero dizia, nós todos somos como São Cristóvão. O que evoca esse nome, São Cristóvão, dentro da tradição católica? Cristóvão foi alguém que ajudou Jesus pequeno a atravessar um rio. E, por causa disso, ele recebeu esse nome. Alguém que carrega Cristo. É o Cristo fero. Fero significa carregar, portar, levar. Ele é alguém que leva Cristo. Vocês veem a imagem de São Cristóvão com ele carregando Jesus nos braços. Ele leva Jesus nos braços. Ele é o portador de Cristo, é aquele que leva Cristo. É o verbo fero, carregar, Cristo. Cristoforo. Cristoforo, aí para o português, Cristóvão. Nós todos somos cristóvãos. Nós todos somos portadores de Cristo. Nós todos temos Cristo em nossas vidas. Nós o conhecemos um dia. E esse conhecimento não se resumiu apenas numa percepção intelectual, cerebral, mental. Não. Conhecer a Cristo para nós foi além disso. Foi além de uma cultura livresca. Foi além de um conhecimento procedente de uma leitura que fizemos de um livro de religião. Foi mais do que isso. Conhecer a Cristo para nós envolveu obtê-lo, tê-lo em nossa vida, portá-lo em nossa vida. Ele veio habitar em nós. Ele veio morar em nós. Ele fez da nossa casa, do nosso coração, a sua morada. Ele veio habitar na nossa vida. E essa sua habitação em nós nos transformou.
nos tornou pessoas diferentes. Nós não somos mais o que nós éramos. Nós somos agora cristóvãos. Nós somos portadores de Cristo. Isso mudou o nosso modo de viver, o nosso modo de pensar. Nós somos portadores dele e ele nos guia, ele nos dirige. E sendo portadores dele e estando debaixo da sua direção, das suas ordens, ele também aponta como devemos agir quando nós compartilhamos a nossa fé. Como devemos agir quando nós falamos sobre ele, que foi tão importante para nós. Quando nós compartilhamos aquela fé que um dia nos transformou. E esse texto que está aqui diante de nós mostra princípios ligados a isso. Princípios ligados a esse nosso dever, a essa nossa atividade de compartilhar a fé com as pessoas que ainda não conhecem Jesus. O texto diz assim, eu vou ler 1 Coríntios 2, nos versículos 1 a 5. Diz assim, eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Quais são as lições gerais que nós aprendemos aqui nesse texto acerca do nosso dever de compartilhar a fé? A primeira lição que nós aprendemos aqui está relacionada ao conteúdo da mensagem do servo. Qual é o conteúdo da mensagem do servo de Cristo? Quando nós olhamos para esse texto, nós encontramos o conteúdo da mensagem do servo de Cristo nos versículos 1 e 2. Olhando para os versículos 1 e 2, é fácil detectar nesses dois versículos o conteúdo da mensagem do servo de Cristo. E é importante isso. É importante que nós saibamos especificamente qual é o conteúdo. Porque nós não podemos perder o nosso tempo com coisas que não têm conexão nenhuma com isso. Quando nós vamos falar sobre o Evangelho com alguém, quando nós vamos apresentar a nossa fé a alguém, nós não podemos macular essa mensagem com coisas que não têm nada a ver com ela. Então, o apóstolo Paulo nos ensina lições importantes nesses dois versículos, versículos 1 e 2. Ele diz assim, eu, irmãos, quando fui ter convosco, e os irmãos, para conhecerem melhor essa história, a história que mostra o apóstolo Paulo indo ter com os coríntios, ou convivendo ali com os coríntios durante alguns meses, os irmãos devem ler o livro de Atos no capítulo 18. Lendo o capítulo 18 de Atos, os irmãos terão acesso a essa história. Como foi que o apóstolo Paulo chegou em Corinto? O que ele fez ali? Como foi a sua pregação, a sua experiência ali? E nós temos então o relato de Atos mostrando isso aqui, essa alusão, dando mais detalhes acerca dessa alusão que o apóstolo Paulo faz a ter ido permanecer um pouco com eles. E o texto diz, eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos, e aqui é um verbo que envolve uma proclamação pública. O apóstolo Paulo, estando entre os coríntios, ele anunciava a mensagem publicamente. E isso é importante por quê? Porque naqueles dias existiam religiões de mistério. E as religiões de mistério, elas recebiam as pessoas ali e os rituais e as palavras todas que eram ditas ali permaneciam ali dentro. É por isso que nós temos poucas informações acerca dos detalhes das religiões de mistério que marcaram presença em meio a todo o Império Romano no século I e no século II.
Essas religiões existiam. E o que acontecia ali dentro era secreto, ninguém sabia o que acontecia lá dentro. As mensagens ditas, as orientações que emanavam ali da boca dos mestres, os oráculos que os deuses, entre aspas, apresentavam ali aos seguidores todos. A reunião era fechada e os iniciados ali então tinham acesso àquilo. O apóstolo Paulo mostra que talvez, querendo dar uma alfinetada nos falsos mestres daqueles dias, já que Corinto era uma cidade cosmopolita e havia todo tipo de religião na cidade, ele usa essa expressão: eu estive entre vocês anunciando, ou seja, a minha proclamação não era secreta, eu falava publicamente acerca dessas coisas, eu falava sobre isso na praça, eu falava sobre isso na sinagoga, eu falava sobre isso nas casas. A minha mensagem era aberta, a minha mensagem não tinha segredinhos. É diferente das seitas. Quando nós nos aproximamos de movimentos sectários, nós percebemos que os movimentos sectários, eles guardam as suas mensagens principais dentro da manga e escondem ali. E se aproximam de você dizendo que Deus é maravilhoso, que Jesus é o Filho de Deus e tudo é bonzinho e que devemos ser isso ou ser aquilo. Então você é envolvido ali por aquela mensagem que tem contornos atraentes e de verdade. Mas quando você se aproxima mais e mergulha mais naquela seita, então eles puxam da manga os seus segredos e dizem coisas que você não imaginava que aquela seita ensinava. E aí você já está tão envolvido até ali pelas amizades e pela participação ali, que você então é levado ali de roldão por aquela seita. O apóstolo Paulo fala: eu não fiz isso, eu não faço isso. Eu anuncio o testemunho, os mistérios de Deus abertamente. Eu fiz isso publicamente entre vocês. Não há segredinhos no evangelho. Não existem doutrinas secretas, não existem coisinhas que eu escondo para não escandalizar ninguém. Não existe isso. Tudo o que está presente no Novo Testamento, tudo que é revelado por Deus, tudo aquilo que diz respeito ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, nós podemos apresentar a qualquer pessoa, para todo mundo, a qualquer tempo. E o apóstolo Paulo fazia isso. Ele fala, ele disse aos anciãos de Éfeso: eu nunca deixei de vos apresentar todo desígnio de Deus. De casa em casa eu apresentei a vocês todo o desígnio de Deus. E aqui nós vemos nesse verbo essa realidade. O apóstolo Paulo esteve em Corinto anunciando, e aí veio o complemento. Ele anunciou o testemunho de Deus. Bem, aqui essa expressão, o testemunho de Deus, talvez você na sua Bíblia tenha uma tradução diferente. Talvez apareça a palavra mistério de Deus. Isso acontece porque existe uma variante textual aqui. Variante textual acontece quando manuscritos de um mesmo texto trazem leituras ligeiramente diferentes. Então existem famílias de manuscritos que trazem a palavra mysterion aqui, na palavra grega mysterion. No grego é muito parecido com o português. Mysterion no grego. E existem manuscritos antigos que trazem a palavra martyrion. É meio parecido, mysterion e martyrion. Então, por isso, alguns tradutores para a língua portuguesa adotaram os manuscritos que trazem mistério. E outros tradutores adotaram os manuscritos que trazem martyrion. E aí ficou, então, na sua Bíblia aí, testemunho. Qual que é a melhor tradução? Aí é uma longa discussão relacionada à crítica textual, relacionada ao uso da palavra no próprio livro. Mas seja qual for a tradução correta, seja qual for o texto original, as duas palavras, na verdade, elas não estão tão distantes assim no seu significado. Porque se nós adotarmos a tradução que diz que ele anunciou o testemunho de Deus, então nós podemos presumir que o apóstolo Paulo está falando que Deus deu um testemunho acerca do seu filho, como João fala, e esse testemunho que Deus deu acerca do seu filho foi o testemunho anunciado pelo apóstolo Paulo aos Coríntios. Deus
Deus apresentou um testemunho acerca do seu Filho, dizendo que nele há vida, dizendo que nele há salvação, dizendo que ele é de fato o Filho de Deus. E eu anunciei esse testemunho a vocês, o testemunho que Deus deu acerca do seu Filho. Se a palavra escolhida for a palavra mistério, então aqui o apóstolo Paulo está sendo muito irônico, porque ele está atacando as religiões de mistério da época, mais uma vez. Vejam o contraste, eu estive aí anunciando o mistério. Se é mistério, não era para anunciar. Se é segredo, não é para contar. Não é assim? Se é mistério, não é para anunciar. Então o apóstolo Paulo está sendo irônico aqui. Eu estive anunciando o mistério. Que mistério? Que mistério seria esse? Ele vai dizer em outros momentos das suas cartas, ele vai explicar o modo como o Novo Testamento usa a palavra mistério, explicando que a palavra mistério no Novo Testamento tem um significado diferente das religiões pagãs, do modo como as religiões pagãs usavam essa palavra. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo diz o seguinte: olha, mistério é uma coisa que estava escondida das outras gerações, mas agora o Senhor revelou. Mistério, os mistérios ocultos eram coisas que estavam na mente de Deus e que ele não tinha revelado ainda aos antigos. Mas agora, em Cristo, ele trouxe a luz para que todos nós conhecêssemos. Abraão não conhecia certos mistérios. Certos mistérios vieram à luz nos dias de Cristo. Cristo revelou esses mistérios. Os judeus da antiguidade não tinham conhecimento de certos mistérios, como, por exemplo, que os gentios são co-herdeiros com os judeus e participantes da mesma graça juntamente com Cristo. Eles não conheciam esse mistério. Era algo guardado na mente de Deus. Mas Deus revelou isso agora. Se a palavra adotada aqui for a palavra mistério, então o que nós temos aqui é o apóstolo Paulo dizendo o seguinte: olha, existiam coisas ocultas, mas Cristo as revelou. Ele revelou que a redenção está em seu sangue. Ele revelou que ele é o Filho de Deus que veio ao mundo na plenitude dos tempos para dar a sua vida e salvar todo homem, tanto judeu como gentio. E eu estive entre vocês anunciando um mistério. Eu não sou como as religiões, eu não sou como os líderes das falsas religiões que têm ali seus mistérios e não contam para ninguém. Não, eu estive entre vocês anunciando o mistério de Deus, os segredos que Deus tinha oculto nas gerações passadas, mas agora ele tornou conhecido a todos os homens, através inclusive do meu trabalho como apóstolo e como missionário. O apóstolo Paulo fala isso, e com isso ele realça qual é o conteúdo da nossa mensagem. Qual é o conteúdo da nossa mensagem? Quando nós vamos falar de Cristo para alguém, quando vamos falar do Evangelho para alguém, o que temos que fazer? O que temos que dizer? Nós temos que falar sobre o testemunho de Deus. Ou, se você escolher a outra tradução, fica a seu critério. Temos que falar sobre o mistério de Deus aos homens. Dizer para eles: olha, eu vou dizer algo a você que estava escondido de outras gerações, mas que agora foi revelado. O Senhor enviou o seu Filho, o seu próprio Filho, Deus encarnado, para morrer pelos nossos pecados. Não é mediante a lei que o homem é salvo, é mediante a fé. Você tem que crer em Jesus Cristo para ser salvo. Agora nota, o apóstolo Paulo diz o seguinte, prestem atenção nisso, é muito importante. Ele fala assim: eu não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Ele diz aqui. E o que significa isso? Bem, para entender o que significa isso, nós temos que entender o que acontecia em Corinto naquela época. Naquela época, diferente de hoje, as pessoas eram fortemente atraídas por shows de retórica. Shows de retórica. O que eram shows de retórica? Espetáculos de retórica. Eram demonstrações de habilidade de discurso. As pessoas que sabiam discursar, elas eram aplaudidas, isso atraía as pessoas gostavam disso, de belos discursos.
Então, uma forma de você ganhar dinheiro naquela época seria você escrever discursos. Isso perdurou até o final do período clássico, até o século V, século VI. Agostinho de Hipona, que eu mencionei várias vezes, ele era um retórico, ele era um professor de retórica. Ele escrevia discursos. E ele era pago para escrever discursos. Ele dava aula, ele era professor em Milão e também no norte da África, ele foi professor de retórica. Ele ensinava a falar em público. Isso era uma arte. E as pessoas, quando ouviam alguém falando em público, e essa pessoa falando bem, usando figuras de linguagem, fazendo trocadilhos, usando de ironia, usando palavras certas na hora certa, as pessoas vibravam com isso e aplaudiam isso. Então, aquela pessoa, o retórico, a pessoa que apresentava um discurso, ele ficava todo cheio de si, porque ele ficava famoso, e era respeitado, e ganhava dinheiro, e era reconhecido por aquela sociedade, por aquela cidade, por aquele lugar. Ele era reconhecido como alguém inteligente, como alguém perspicaz, como alguém habilidoso, como alguém cheio de talento. Ele era alguém que dominava uma arte, a arte da retórica. As pessoas então o chamavam para um banquete. E durante aquele banquete, as pessoas diziam: olha, agora nós gostaríamos que você apresentasse um discurso para nós. A pessoa que gostoso, você num jantar, parar tudo e você ficar escutando um sermão de 2 horas. Né? Mas as pessoas ouviam e ficavam ouvindo aquela apresentação ali, aquela peça de retórica, e no final aplaudiam. E ele ficava famoso, cheio de si, contente, ganhava status social. Em Corinto, durante os jogos istmicos, que só perdiam em grandeza para os jogos de Atenas, as Olimpíadas. Existia uma Olimpíada em Corinto também, os jogos istmicos. Durante esses jogos existiam banquetes, festas, e então chamavam esses homens, os grandes oradores. E esses oradores iam e falavam ali durante os jogos. E a multidão aplaudia, vendo a beleza, a inteligência, a capacidade deles. O apóstolo Paulo via isso. Muitos oradores que não eram famosos iam a Corinto, porque queriam ganhar fama. E chegavam a Corinto e se colocavam ali diante da praça e começavam a discursar. E aqueles que eram reconhecidos como habilidosos recebiam a atenção das pessoas. E ganhavam então espaço na sociedade, e eram aplaudidos, reconhecidos, e ganhavam até dinheiro com isso. O apóstolo Paulo fala assim: eu não sou como esses oradores que vão aí na cidade para impressionar vocês. Meu papel não é esse. O meu trabalho não é impressionar as pessoas com habilidades artísticas e criativas. O meu papel não é enfeitar a mensagem para que os homens olhem e digam: oh, que linda, que coisa maravilhosa, que emocionante, que fantástico, que extraordinário. Esse não é o meu papel. Eu não faço isso. Hoje ele diria o seguinte: eu não vou realizar um culto cheio de atrações para os homens ficarem de boca aberta. Eu não vou apresentar uma mensagem cheio de atrativos e com várias coisas ali na igreja, com efeitos especiais, para todo mundo olhar e aplaudir e dizer: oh, quanta criatividade, que espetáculo. Eu não faço isso. Não é esse o meu papel. A minha função não é essa. Eu me concentro em outra coisa. Eu concentro o meu trabalho em outra direção. Eu não me apresentei diante de vocês como um grande orador, usando jogos de palavras e grandes habilidades criativas, e usando de estética e de beleza e de artifícios da linguagem, para que vocês olhassem e ficassem com a boca aberta e aplaudissem: oh, que grande orador. Eu não fiz isso. Não é esse o meu papel. Eu não estou aqui, eu não sou um pregador que tem por propósito atrair multidões e arrancar o aplauso delas. Eu não faço isso. Não é esse o meu ministério. Quem dera essa fosse a visão presente em todos
os ministros de hoje. Ele fala, eu não ajo assim. Ele diz, porque decidi nada saber entre vós. Ele diz aqui que ele concentrou o seu trabalho não no conhecimento de outras coisas. Quando ele fala, eu não quis saber de nada, ele está dizendo que ele não quis compartilhar outro tipo de conhecimento. Ele diz, decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Foi isso que eu fui fazer aí. Eu não quis dar um show. Eu não quis impressionar ninguém. O conteúdo da minha mensagem foi somente esse. Apresentar Jesus Cristo, preso à cruz, sofrendo as consequências da culpa dos nossos pecados. Foi isso. Você não precisa de talento nenhum para fazer isso. Você não precisa de formação nenhuma para fazer isso. Você não precisa de criatividade, habilidades especiais, nada disso. E mais, você não tem que admirar ninguém caso a pessoa tenha isso. Se alguém tem isso, você não tem que admirar ninguém por ter isso. Porque isso o Evangelho despreza. Se alguém tem isso, ok. Mas o Evangelho não precisa disso. O servo de Cristo não precisa de talento. Ele não precisa disso. O servo de Cristo, ele não precisa de grandes habilidades retóricas. Ele não precisa disso. O pastor não precisa disso. De grandes habilidades, ser um grande orador. Ele não precisa disso. Um homem criativo que sabe ali atrair multidões. Ele não precisa disso. Nenhum pastor, nenhum pregador, nenhum evangelista, nenhum crente que quer compartilhar a sua fé precisa disso. Nenhum. O apóstolo Paulo disse, eu não fiz uso de nada disso. Eu só quis fazer uma coisa. Eu quis falar sobre Jesus pregado na cruz. E o significado disso. Cristo na cruz representa a punição providenciada por Deus para os nossos pecados. E somente isso foi o centro do meu trabalho entre vocês. Enquanto os outros oradores buscavam aplauso e admiração, eu me concentrei nisso e nisso apenas. Porque eu não preciso, como servo dele, de outras coisas. Muito bem. Essa é a primeira lição geral que o servo de Cristo tem que aprender. Está aí nos versículos 1 e 2. Ele tem que aprender que a mensagem que ele prega tem um conteúdo. E esse conteúdo despreza grandes espetáculos. Mas existe mais uma lição geral. A apresentação dessa mensagem envolve também uma atitude. E essa atitude, ela é descrita no versículo 3. Vejam o versículo 3. Vejam a atitude. A atitude do servo que apresenta a mensagem. Primeiro nós tivemos o conteúdo da mensagem do servo. Agora nós temos a atitude do servo que apresenta a mensagem. E vejam a atitude presente aqui, no versículo 3. Porque decidi. Presta atenção nesse verbo. Eu tomei uma decisão deliberada, foi uma escolha minha. E mais, é um verbo forte na língua grega. É uma decisão firme. Eu tomei uma decisão firme. Não era algo para negociar. Não era algo que eu decidi mais ou menos ali seguir, quem sabe se desse ou não, não. Foi algo resoluto. Ele tomou uma decisão resoluta. E ele prossegue, de nada saber entre vós senão Cristo crucificado. Foi uma decisão firme, ele diz.
E no versículo 3, ele acopla a essa firmeza dessa decisão, ele acopla algo mais. Ele diz: e foi em fraqueza, e aqui nós não sabemos se isso significa fraqueza física. Pode ser doença isso. Porque a palavra presente aqui pode significar fraqueza física. Pode ser que o apóstolo Paulo tivesse sido um homem muito doente. Quando ele pregou aos Gálatas, mais ou menos 6 anos antes, ele fala na carta aos Gálatas que ele pregou na Galácia e parou ali para pregar por causa de uma enfermidade física. Mais ou menos 6 anos antes de escrever essa carta aqui. Então, pode ser que ele esteja falando aqui de uma fraqueza relacionada a alguma doença. Há pessoas que falam que o apóstolo Paulo tinha um problema nos olhos, porque ele fala que ele assina a carta aos Gálatas falando que ele escreveu com grandes letras, e fala que os galateus estariam dispostos a dar os próprios olhos para ele. Então, há comentaristas que entendem que essas referências todas dizem respeito a uma doença nos olhos. Ele também fala em 2 Coríntios de um espinho na carne. E há pessoas que dizem que o espinho na carne era uma enfermidade física também que não curava, era incurável. Mas tudo isso são especulações. O espinho na carne pode ser até uma pessoa. Aliás, tem muito crente que é um espinho na carne, né, da gente, não é verdade? E o apóstolo Paulo talvez tivesse ali seus espinhos na carne nas igrejas por onde ele passava. Mas aqui nós não sabemos. Pode ser uma fraqueza, uma doença. Ele chegou naquela cidade talvez assim, ou a razão da sua fraqueza fosse emocional, porque o apóstolo Paulo chegou em Corinto sozinho. E isso pode se relacionar com temor e grande tremor. Ele ali sozinho, diante de uma responsabilidade muito grande, ele se sentiu fraco, com temor e tremor. E ele fala que esteve assim entre eles. Pode ser que essas 3 palavras aqui sejam palavras relacionadas a um sentimento crescente. Ele chegou fraco, e estando ali fraco, ele começou a sentir medo, e esse medo aumentou ainda mais ao ponto dele sentir tremor. Pode ter acontecido isso também. Mas qual é a razão disso, desses sentimentos todos? Bem, tudo indica o contexto da carta e outras porções relacionadas ao modo como o apóstolo Paulo se refere ao seu ministério. É bem possível concluir que o apóstolo Paulo se sentia assim porque ele percebia o tamanho imenso da sua responsabilidade e ele se considerava pequeno demais para realizá-la. Era uma tarefa muito grande, muito séria, e ele se sentia inadequado para isso. Você já se sentiu assim? Eu não sei falar. Já falou isso alguma vez? Eu não sei falar. Eu preciso de mais preparo. Eu queria ser como John Piper. Queria ter mais talento. Queria ser como o John MacArthur. Aí sim eu ia falar. Esse texto aqui mostra que não é necessário nada disso. Nada disso. E se você sente fraqueza, temor e grande tremor, você está preenchendo um dos requisitos fundamentais para ser um servo que anuncia a verdade aos perdidos. Se você diz, eu não sei falar, eu tenho medo, eu me sinto fraco, parabéns. Você acaba de preencher um requisito fundamental para ser um servo proclamador da verdade. Porque essa é a atitude correta. O próprio apóstolo Paulo sentiu isso. Ele viu o tamanho da responsabilidade.
Ele viu o tamanho da tarefa que estava diante dele e quão séria era essa tarefa. Ele olhava para aquelas pessoas e ele sabia: eu tenho que anunciar a verdade a elas. Eu tenho que ser um instrumento de Deus falando aqui para elas. Elas têm que entender o evangelho para que elas creiam. E ele sabia que ele era fraco demais para fazer isso. Ele diz em outro lugar: quando eu sou fraco, então é que sou forte. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa onde? O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. E ele fala: eu estive assim entre vocês, com fraqueza, temor e grande temor eu estive aí. Eu não confiei nos meus talentos. Eu não confiei na minha inteligência, na minha criatividade, no meu conhecimento. Eu estive entre vocês preocupado em apresentar apenas Cristo crucificado. E a minha atitude foi essa: sentindo-me pequeno, fraco e com medo. Foi assim que eu estive aí em Corinto. Foi desse jeito que eu estive aí. E o apóstolo Paulo termina o texto falando, no final, sobre a força do servo de Cristo enquanto ele anuncia a mensagem. Nos versículos 1 e 2, ele falou sobre a mensagem do servo de Cristo. No versículo 3, ele falou sobre a atitude do servo de Cristo quando anuncia essa mensagem. E nos versículos 4 e 5, ele fala da força do servo de Cristo quando anuncia essa mensagem. Ele diz assim: a minha palavra e a minha pregação, aqui ele usa dois termos para se referir à mesma realidade, palavra e pregação é a mesma coisa, não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria. Quem fazia isso? Os oradores de Corinto. Eles chegavam e usavam ali de argumentos interessantes, construções lógicas atraentes. E o povo via aquilo tudo, ouvia aquilo tudo e ficavam perplexos, boquiabertos daquela habilidade daqueles homens de construírem raciocínios complexos e ensinarem coisas, apresentarem sofismas ali para o povo, e o povo olhar aquilo e ficar de boca aberta, perplexo diante daquilo. Paulo fala: a minha palavra aí e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria. Eu não dei um show aí. Eu não fui aí fazer um espetáculo, apresentar um espetáculo. Eu não fiz isso. Ele diz: mas a minha palavra e a minha pregação consistiram em demonstração do Espírito e de poder. O que significa Espírito e poder? Por que ele fala essas duas palavras, Espírito e poder? A forma correta de entender essa expressão, demonstração do Espírito e de poder, é acoplar as duas palavras Espírito e poder. Ele está dizendo o seguinte: a minha palavra e a minha pregação consistiram em demonstração do poder do Espírito. Esse é o significado dessa expressãozinha, demonstração do Espírito e de poder. Ele está dizendo: eu demonstrei para vocês o poder do Espírito. Mas como ele fez isso? Como ele demonstrou o poder do Espírito? Bem, o apóstolo Paulo não fala como foi, ele não explica como foi isso. O livro de Atos, no capítulo 18, não dá nenhum sinal disso. Há pessoas que dizem que, sendo ele um apóstolo, ele pregava e depois realizava milagres, mostrando o poder do Espírito. Mas o apóstolo Paulo não deixa isso muito claro aqui. E parece certo entender que o apóstolo Paulo está dizendo aqui que a sua palavra e a sua pregação, elas vinham acompanhadas de uma força que não procedia dele. A sua palavra e a sua pregação eram acompanhadas de um poder que não emanavam dele próprio, mas sim de uma força e de um poder que emanavam do Espírito Santo.
Era como se o Espírito Santo energizasse as suas palavras, colocasse força em suas palavras, transformasse as suas palavras em palavras incendiadas, em palavras inflamadas, de modo que mesmo sem ele ter toda aquela habilidade retórica, a palavra que ele falava chegava no coração das pessoas e incendiava tudo, e quebrava os corações, e destruía incredulidades, e fazia com que o evangelho se instalasse no coração daquelas pessoas. Então ele diz, o meu poder não foi a persuasão, o meu poder não foi a retórica, não foi a habilidade de orador. O meu poder veio do Espírito Santo. Eu estive aí e eu falei de modo fraco. Eu estava fraco, eu falei com medo, eu falei tremendo, eu estava tremendo, com medo. Mas o Senhor tomou as minhas palavras e Ele as incendiou. Ele pôs fogo nelas. E essas palavras, como flechas incendiadas, chegaram ao coração de vocês e incendiaram tudo. E vocês foram consumidos por essa mensagem. E sendo consumidos por essa mensagem, vocês se curvaram diante do Senhor e creram nele. E a vida de vocês foi transformada. Foi isso que aconteceu. Vocês não responderam a um showman. Vocês não responderam a um espetáculo ali de retórica. Não. Vocês foram tangidos pela força do Evangelho, que é o poder de Deus. E a fé de vocês, assim, não se apoiou em sabedoria humana. Não foi nisso. A fé de vocês foi construída sobre o poder de Deus. Vocês sabem disso. O meu discurso foi fraco. Meu discurso não foi criativo. O meu discurso não apresentou grandes habilidades. Mas vocês foram quebrantados. E a minha fraqueza mostra que vocês foram quebrantados não por minha causa. A minha fraqueza prova que vocês foram quebrantados não por minha causa. Não havia nada em mim. Vocês foram quebrantados pelo poder de Deus. Ele é que fez a diferença, não eu. Ele que fez. Onde está o nosso poder? Em nós? Como mensageiros da verdade, onde está o nosso poder? Na nossa inteligência? Na nossa formação? No número de livros que nós lemos? No nosso diploma na parede? Na nossa criatividade, no nosso jeito de ser? Não. A nossa força vem do Senhor. Ele pode incendiar nossas palavras, ditas com temor, tremor e fraqueza, e quebrar muralhas nos corações dos homens. O que nós aprendemos disso tudo? Bem, primeiro, não deposite sua confiança em seus talentos, em suas capacidades, nem nas suas, nem nas dos outros. Eu não sei falar, mas se eu trouxer aqui aquele pastor, aí vocês vão ver só. Não confie nas suas habilidades, nem nas dos outros. O apóstolo Paulo desprezava essas coisas. Não acredite que o sucesso do evangelho depende de impressionar os incrédulos com algum espetáculo. Não pense, pastor Fernando, vamos fazer aqui um show aqui na igreja, aí vai encher de gente. Um show especial, trazendo aí uns grupos especiais e tudo mais, aí vai encher de gente. Não acredite que o sucesso do evangelho depende de impressionar os homens com shows e espetáculos. Terceiro, aprenda a ser humilde diante da grande responsabilidade que nos foi dada. Reconheça o quanto você é fraco. E quando estiver apresentando o evangelho, não brigue com a pessoa. Não queira impor ali a sua opinião. Mas haja com fraqueza, temor e tremor. Sabendo que você pode falar aos ouvidos, mas só existe um que pode falar ao coração. Você não consegue falar ao coração de ninguém.
você só chega até aqui. Só até aqui você chega. Você não consegue passar daqui. E há uma grande distância no mundo espiritual, há uma grande distância entre isso aqui e isso aqui. Para nós são 30 centímetros apenas. No mundo espiritual, são milhares de quilômetros de distância entre isto aqui e este ponto aqui. E só Deus tem poder para fazer com que essa distância seja percorrida, fazendo com que está aqui chegue aqui. Então, diante de Deus, tenha muita humildade, sabendo, Senhor, só o Senhor pode realizar o trabalho. Eu trabalho na terra, do ouvido da pessoa, mas só o Senhor pode fazer a semente brotar. Eu posso trabalhar na terra, mas só o Senhor pode trabalhar na semente, fazendo com que ela nasça. Confie no poder que vem do Espírito. Se Ele não atuar por meio de nós, todo o trabalho será inútil. E se alguém aceitar ao Senhor, entre aspas, com base na sua admiração por nós, não espere muito. Essa conversão, entre aspas, vai durar alguns dias apenas. Confie no poder de Deus, que usando a nossa fraqueza e pequenez, pode quebrar corações de pedra e transformar a vida de homens, os mais improváveis, como aconteceu em Corinto. Os homens, a cidade menos provável de se converter era a cidade de Corinto. Convertidos em Corinto seria simplesmente algo impossível de se imaginar. Aquela cidade era tão suja, tão imunda. Eu não tenho tempo aqui de apresentar todos os detalhes sobre aquela cidade terrível. E imaginar um coríntio sendo convertido seria simplesmente impossível. Só o poder de Deus pode fazer isso. E esse poder atua ainda hoje e pode atuar através de você. Vamos orar ao nosso Deus, pedindo que essas coisas sejam provadas por nós. Senhor Deus, obrigado porque a sua palavra não nos deixa vazios, não nos deixa sem orientação, não nos deixa ao léu dos nossos pensamentos. Mas ela mostra, ó Deus, que quando formos servi-lo como arautos da verdade, nós devemos apresentar um conteúdo certo, que é Cristo crucificado, com uma atitude correta, que é fraqueza, temor e tremor, e numa dependência certa, que é a dependência do poder do Espírito. Ajuda-nos a entender essas coisas, para que nós não caiamos nos erros dos homens, que fazem coisas absurdas, que criam artifícios, que criam mecanismos artificiais, que geram somente conversões artificiais. Que nós não caiamos nesses erros, pelo contrário, crendo nessas coisas que aprendemos, sejamos humildes proclamadores da fé. E sendo humildes proclamadores da fé, dependamos da sua ação, da sua atuação através de nós, para que os corações enrijecidos dos maus sejam transformados em corações santos, que têm fé em Jesus e que são assim herdeiros do céu. Nós pedimos isso em nome de Jesus, o nosso Rei. Amém.